eu, George Walker, que empurrei. Os Estados Unidos, fundados como uma nação cristã, os valores que sustentam a democracia americana, assim como outras democracias ocidentais, têm sua base no cristianismo? Essa é uma opinião comum, especialmente entre quem acompanha a política americana ou europeia. Mas é uma visão equivocada, e é uma visão que eu analiso e critico no meu livro Contra a Nova Política de Identidade. Eu sou Ronald Lindsay, sou advogado e filósofo de formação, e atualmente sou pesquisador sênior no Centro de Investigação. Alguns à direita desejavam voltar a um passado idealizado de justiça e harmonia, porque as nações do Ocidente tinham uma identidade cristã. Na verdade, o slogan do movimento político de Donald Trump, Make America Great Again, torne a América grande novamente, captura bem a mentalidade e as ambições dos nacionalistas cristãos. Eles buscam restaurar a orientação e valores cristãos da América, retornando a um passado em que o país era grande por incorporar princípios cristãos. Qual é a base para dizer que os Estados Unidos são uma nação cristã? Existem dois argumentos principais. Os nacionalistas cristãos afirmam que fundadores como Madison, Washington, Jefferson e Adams queriam criar uma nação cristã. Além disso, a estrutura e as leis fundamentais dos Estados Unidos refletem uma cosmovisão cristã. As afirmações históricas dos nacionalistas cristãos não têm fundamento. As declarações dos nacionalistas cristãos distorcem totalmente o registro histórico. Para começar, os nacionalistas cristãos se baseiam em várias declarações e ações de alguns dos fundadores para argumentar que eles eram cristãos devotos e, portanto, deveriam ter a intenção de estabelecer uma nação cristã. Essa afirmação é factualmente falha e ilógica. Sim, muitos fundadores eram cristãos, mas um bom número deles era apenas o que hoje chamaríamos de cristãos culturais. Influenciados pelo iluminismo, muitos fundadores adotaram uma abordagem racionalista à religião. Ou seja, eles rejeitavam a revelação como guia para a verdade religiosa, o que, é claro, significava que não confiavam de forma crítica na Bíblia. Claro, muitos fundadores frequentavam a igreja, celebravam feriados cristãos ou talvez participassem de alguns rituais religiosos, mas faziam isso sem aceitar doutrinas cristãs fundamentais, como a divindade de Cristo. Mais importante ainda, o fato de alguns fundadores serem cristãos não significa que eles pretendiam estabelecer uma nação cristã. Na verdade, temos evidências documentais claras em contrário, ou seja, a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição definiu uma república secular. Não há nenhuma declaração em nenhum lugar da Constituição sugerindo de qualquer forma que suas disposições derivam da Bíblia ou de princípios cristãos. Também não há qualquer indício de que o governo deva colaborar com ou apoiar instituições religiosas. A Constituição também afirma que o governo não recebe autoridade de uma divindade. A autoridade é derivada do consentimento dos governados, não da graça de Deus. Como declarado no preâmbulo da Constituição, nós, o povo, estabelecemos o governo. A falta total de menção a Deus, Jesus, Cristo ou cristianismo na Constituição enfraquece a ideia de que somos uma nação cristã. Se os fundadores quisessem um governo com preceitos cristãos, teriam citado Deus, Jesus ou o cristianismo. Se tivessem invocado no texto do documento, os autores da Constituição poderiam facilmente ter garantido que sua suposta intenção de criar um Estado cristão fosse compreendida. Com algumas palavras no preâmbulo, poderiam ter incluído a frase na cláusula de abertura. Para criar uma união mais perfeita baseada em princípios cristãos, bastaria pouco esforço para incluir essas 4 palavras. Defensores da nação cristã afirmam que o cristianismo era central para os fundadores e que desejavam uma nação baseada em seus princípios. No entanto, os fundadores não se preocuparam em fazer qualquer referência a esses princípios na Constituição. Outro argumento dos nacionalistas cristãos evita depender das crenças religiosas ou intenções dos fundadores. Em vez disso, afirma que preceitos bíblicos estão refletidos nos valores que moldaram as instituições da democracia americana. Nessa visão, os fundadores não precisavam deixar explícita sua intenção de criar uma nação cristã. O governo e o sistema legal que criaram refletem seus valores cristãos ou judaico-cristãos. Tenho certeza de que esse argumento, de uma forma ou de outra, é familiar para muitos de vocês. Supostamente,
Os valores judaico-cristãos constituem a base das nossas democracias. Esse argumento é falho em todos os sentidos possíveis. Os valores que sustentam a democracia americana ou europeia moderna não têm nenhuma ligação com preceitos bíblicos, que, na verdade, apoiam instituições antidemocráticas. Vamos iniciar analisando os princípios que sustentam nossas democracias. É óbvio que a autoridade do governo vem do consentimento dos governados. A separação de poderes também é fundamental, certamente para a democracia americana, como mostra a própria estrutura da Constituição, que estabelece 3 ramos de governo coiguais. Outro princípio é que o governo tem autoridade limitada sobre a vida dos indivíduos. E, claro, os direitos da Declaração de Direitos dos Estados Unidos da América e listas similares nas constituições europeias devem ser respeitados pelo governo. Então, o cristianismo é a fonte desses princípios? Primeiro, precisamos ter em mente que o cristianismo é um desdobramento do judaísmo. De fato, não se pode aceitar a doutrina cristã sem também aceitar o Antigo Testamento como divinamente inspirado. O Antigo Testamento relata que os antigos israelitas aceitaram facilmente governos monárquicos ou oligárquicos. O livro de Levítico também autoriza explicitamente a escravização de não-judeus. Para dizer o mínimo, a liberdade individual não era um valor fundamental no antigo Israel. O respeito pela liberdade individual não exatamente floresceu quando Jesus apareceu. Segundo o Novo Testamento, ele nunca condenou a escravidão, apesar de criticar bastante a fornicação. Paulo mencionou a escravidão várias vezes, sem condená-la no contexto do governo democrático. Jesus permaneceu em silêncio. Implicitamente, ele aprovou o governo autoritário de Roma ao aconselhar a dar a César o que é de César. Que aqueles que estavam no comando do Estado haviam sido ordenados por Deus e tinham direito à obediência absoluta foi um elemento-chave do pensamento político cristão, desde o final do período romano em diante. Os monarcas governavam por direito divino, eram ungidos por Deus no que diz respeito à separação de poderes. Deve ser clara sua não ligação direta com preceitos cristãos. Monarcas que governaram com a aprovação da Igreja Católica, Ortodoxa ou líderes protestantes, em geral, exerciam poder absoluto, unindo funções executivas, legislativas e judiciais. O limite que líderes religiosos impunham ao poder do governante se restringia às prerrogativas das instituições religiosas. O princípio de que o governo tem autoridade limitada e de que uma das principais obrigações do governo é proteger a liberdade do seu povo, definitivamente não é um produto do cristianismo. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, e durante a Idade Média até a Europa moderna inicial. O entendimento comum era que o governo devia garantir que seus súditos vivessem conforme a lei de Deus. Como se interpretava então? De acordo com essa obrigação, o governo tinha o dever de controlar a vida de seus súditos, para que eles não colocassem em risco suas almas imortais e as almas dos outros. Por isso, a Inquisição e outras ações rígidas contra a heresia, a reforma também pouco alterou essa visão política. A ideia de que o governo devia proteger contra a heresia e, assim, podia restringir a liberdade do povo persistiu. Após a reforma, estados protestantes também condenavam hereges à morte, assim como os católicos. A ideia de que o governo devia proteger contra erros religiosos persistiu em algumas das primeiras colônias americanas. Os puritanos de Massachusetts perseguiam dissidentes em seu meio, assim como haviam sido perseguidos na Inglaterra. Resumindo, não há evidências de que doutrinas, princípios ou valores cristãos tenham fornecido a base para a democracia constitucional dos Estados Unidos. Ao longo da história, países cujos governos promoviam valores cristãos foram hostis às liberdades valorizadas pelos fundadores da democracia americana. E os fundadores estavam cientes dessa história infeliz. Os governos democráticos que surgiram primeiro com a República Americana e depois, ao longo dos séculos XIX e XX na Europa, foram todos produtos do Iluminismo. Movimento intelectual, filosófico e político do fim do século XVII e XVII. Primeiro, já mencionei várias vezes os valores do iluminismo. Então, você pode perguntar, afinal, quais são esses valores? O pensamento iluminista rejeitava as reivindicações de autoridade especial da Igreja. A verdade se baseava em evidências empíricas e raciocínio, não em revelação.
pois ninguém ou instituição tem autoridade especial. Nenhuma afirmação feita por qualquer pessoa tem mais validade do que o raciocínio e as evidências apresentadas para sustentá-la. A noção iluminista de que a verdade está disponível para todos, desde que tenham apoio suficiente para suas afirmações, teve outras implicações. Primeiro, isso valorizou a investigação empírica e impulsionou ainda mais a revolução científica em andamento. Segundo, isso valorizou uma cultura de liberdade de expressão. Se ninguém tem privilégio para definir a verdade, todos devem poder criticar afirmações de conhecimento. Terceiro, isso apoiou um governo democrático. Novamente, se ninguém tem uma posição de autoridade especial, então todos devem ter voz nas decisões sobre governança. A autoridade política deriva do consentimento do povo. Outros 3 valores do iluminismo são relevantes. O dogma religioso defendia a verdade absoluta. Pensadores iluministas aceitaram a verdade probabilística e estavam prontos para lidar com a incerteza. Essa ideia fomentou uma maior tolerância para opiniões divergentes. Os pensadores iluministas deram valor à liberdade pessoal inicialmente, principalmente no que diz respeito à liberdade religiosa e política. Após o reconhecimento do valor da liberdade pessoal, a autonomia pessoal se ampliou ao longo do tempo. Muitas pessoas hoje têm mais poder de decisão sobre o rumo de suas vidas, qual carreira seguir, se e com quem casar, se permanecem casadas, se terão filhos, do que qualquer outro grande grupo na história da humanidade. Além da liberdade pessoal, os pensadores do iluminismo defenderam direitos humanos universais, conceito incomum antes do século XVIII. Vou fazer uma pausa para tratar uma objeção comum à minha visão dos valores do iluminismo. Para alguns pensadores do iluminismo, direitos humanos iguais valiam só para homens brancos, como indicado pela continuação da escravidão nos Estados Unidos e pela continuação da subordinação das mulheres em todo o mundo ocidental. Essa é uma razão pela qual alguns à esquerda veem os valores iluministas apenas como expressão da supremacia branca. Mas essa crítica não distingue entre os ideais e os indivíduos falhos que os defendem. Seria maravilhoso se a escravidão tivesse terminado logo na fundação da República Americana. Mas instituições e práticas antigas não desmoronam de uma hora para outra. A escravidão existia há muito tempo em quase todas as sociedades humanas, exceto por algumas reflexões isoladas e esporádicas de alguns filósofos ao longo dos séculos. A escravidão era aceita quase em toda parte. Jesus não a denunciou. Moisés não pôde, Confúcio e Maomé a defenderam. O tráfico de escravos para as Américas nos séculos XVI, XVII e XVIII dependia de vendedores africanos e compradores europeus. A oposição organizada à escravidão só começou a se materializar no final dos anos 1700 na Europa. Ou seja, na época do Iluminismo. A tensão entre os ideais do Iluminismo e a existência da escravidão só foi resolvida nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, mas foi resolvida em favor da liberdade. Sem o Iluminismo, a escravidão poderia ter continuado, já que persistiu em países não influenciados por esse movimento. A Arábia Saudita só aboliu a escravidão em 1962, junto com os direitos das mulheres. O reconhecimento da igualdade delas foi adiado pela persistência da crença milenar de que as mulheres são, de certa forma, inferiores aos homens, especialmente no que diz respeito à capacidade de raciocínio. Levou tempo para superar esse preconceito. Tempo, disposição e oportunidade para questionar e desafiar esse preconceito novamente. Os valores do iluminismo facilitaram esse processo. As 2 maiores revoluções morais da história da humanidade foram a abolição da escravidão e a emancipação das mulheres. Nenhuma delas teria acontecido sem o iluminismo. Não se engane, ceder ao nacionalismo cristão resultará em severas restrições à liberdade pessoal, se não em um governo abertamente autoritário. O que precisamos são de defensores dos valores do iluminismo, os valores que fornecem a verdadeira base para as liberdades que valorizamos hoje. Se você quiser me apoiar na criação de mais vídeos desse tipo, pode fazer isso doando para o canal através da nossa página no Patreon. Você terá acesso antecipado a vídeos e novidades do canal. Você também terá acesso ao nosso Discord para participar de discussões com outros membros da comunidade. Você pode conferir clicando no link na descrição do vídeo.